Boa noite, igreja. Paz de Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 2. No meio da Bíblia tem os Salmos, o livro para trás. Jó, capítulo 2, nós vamos estar lendo agora a partir do verso 11. Diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Pai, em nome de Jesus, é que pedimos ao Senhor a revelação da Tua palavra, Senhor. O discernimento que vem por meio do Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor assim nos ministre, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ajuste como corpo, Deus. E que o Senhor molde em nós aquilo que é o Teu desejo, Pai. Eu oro pedindo para que as virtudes do Senhor, Pai, o Teu amor, a Tua paz, Senhor, a Tua benignidade, que tudo isso continue crescendo em nossas vidas, para que sejamos edificados de forma individual e também coletivamente como corpo, como igreja, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jó, e mais especificamente a respeito dessa parte, onde eu até então nunca tinha ouvido nenhuma pregação acerca da ida dos amigos de Jó para consolar, no sentido de falar especificamente de um consolo, né? Eu já havia ouvido mencionar e várias vezes tinha lido e passado por esse texto, e dessa vez Deus ministrou no meu coração uma palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque a gente vem falando na igreja acerca de perseverar no repartir as bênçãos de Deus, é o tema do trimestre. E esses amigos de Jó, eles, quando souberam do que havia acontecido com Jó, eles então se compadeceram da situação. Para quem não conhece a história, eu brevemente posso contextualizar dizendo que Jó, que era um homem reto, buscava ser um homem íntegro, e ele era íntegro. Era também o homem mais rico do Oriente na época. Esse homem que buscava desviar-se do mal com a sua conduta, uma pessoa que era tida como exemplo para as pessoas. Esse homem, num estalo de dedos, ele se encontrou sem os seus bens, sem os seus recursos materiais. As suas colheitas foram devoradas, os seus animais, os seus rebanhos já não estavam mais de posse dele, até mesmo os seus servos, muitos faleceram. Como se não bastasse isso, ainda os seus filhos vieram a morrer. E como quando a gente começa a olhar esse quadro, um homem nessa conduta, que se encontra moralmente abalado, e em segundo plano, emocionalmente abalado pela perda dos seus filhos. Como se não bastasse isso, sobre a vida de Jó ainda recai uma enfermidade, onde a Bíblia diz que chagas cobriram o corpo de Jó, feridas, e não eram quaisquer feridas, mas eram feridas nas quais havia vermes sobre elas, vertia pus dessas chagas. Em algumas partes do corpo de Jó era possível ver os seus ossos. É o que a Bíblia diz, é o que o livro de Jó relata. Então, esse é o quadro
da tragédia. Diante dessas notícias, os amigos que conheciam Jó, olha, aquele homem, aquele cidadão, nessas condições, temos que ir lá ter com ele, temos que ir lá dar uma força. E eles se colocam a caminho. O estado de Jó era tão triste que no verso 12 diz que quando eles o avistaram à distância, mal puderam reconhecê-lo. Jó estava desfigurado na sua carne, no seu semblante, dado ao estado das suas feridas. Quero falar hoje, se eu posso dar um tema para essa mensagem, é a seguinte: partilhando o consolo. Partilhando o consolo, e nós vamos ver aqui um pouco a respeito da intenção até o feito, porque existe uma lacuna entre essa ação, entre esse gesto. Partilhando o consolo da intenção ao feito. Bom, vamos fechar aqui a contextualização acerca do pano de fundo aqui da história de Jó, de uma maneira breve. Eu quero só salientar dois aspectos que eu acho que são os mais importantes acerca do contexto da época. O primeiro deles era o conceito de justiça que as pessoas tinham. E era o seguinte, que se você era uma pessoa íntegra, você deveria mesmo estar na posição que Jó estava. Um homem cheio de bens, um homem exemplo para as pessoas, próspero. Agora, também acreditava-se na época, de uma forma errônea, né? Mas que se você fosse mau, você colheria maldade. Pranto viria sobre a sua vida, você seria amaldiçoado por ser uma pessoa má. Então era esse o conceito de justiça da época. E a gente não poderia nem afirmar que as pessoas tinham uma esperança de salvação de vida eterna. Até acho que é mais provável afirmar o contrário, de que eles não tinham essa consciência, de que eles criam pelo discurso, pelo que o texto mostra, de que eles entendiam que a vida era isso aqui, a justiça se dava aqui nesse plano, e que você iria até o caixão e pronto, e acabava. Estudiosos da palavra de Deus, eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que falam dos amigos de Jó como se eles fossem amigos da onça, como se eles fossem muito amigos, né? Ou que eles tivessem prestado um mau consolo a Jó. E a verdade é que eles prestaram um pseudo consolo, tá? Mas eu quero dizer, eu também não vou aqui ser advogado dos amigos de Jó, mas eu quero colocar algo interessante acerca dessa partilha do consolo. Porque o intento de consolo no coração dos amigos de Jó era verdadeiro. Isso era genuíno, e eu não vi ao examinar a palavra, e discordo de alguns, mas não consigo ver isso como um pretexto para ir e afligir Jó. Pelo contrário, naquela época eu fico pensando, as pessoas se deslocavam de lugares distantes, saíam das suas rotinas para ir ter como amigo, vamos se encontrar lá, vamos dar um consolo para ele. Afinal de contas, vai saber se Jó, que já não era uma pessoa que fortalecia os cansados e que dava esperança, já não teria até ajudado esses três amigos. Talvez eles não compartilhar ou retribuir uma solidariedade. O fato é que era real e verdadeiro o intento de consolar Jó. Agora, nós não podemos consolar alguém ou partilhar aquilo que nós não temos. E eu fico imaginando esses três amigos que saíram das suas casas para consolar Jó, eles levaram consigo aquilo que eles tinham. Eles levaram o conceito de justiça da época e eles fizeram um discurso mais ou menos que expressasse, digamos assim, esse contexto em que eles viviam. É óbvio que eles se passaram em alguns momentos, a gente sabe disso, mas não dá para dizer que não foi verdadeiro o gesto de se aproximar. Veja bem o que diz a palavra. Começaram a chorar em alta voz, final do verso 12.
Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Gente, eles chegaram e sentaram no chão. Eles disseram assim: olha, Jó, meu irmão, a gente veio até aqui ver contigo, ver o que está se passando. Mas ninguém teve coragem de falar uma só palavra. E aí também, se nós fôssemos fazer uma aplicabilidade prática, né, nos dias de hoje, como é que você faz para consolar alguém nessa circunstância? Você vai dizer o quê? Alguém que enterrou seu filho, ou alguém que enterrou um parente, seu pai, sua mãe, como é que você vai dizer o que é para essa pessoa? Às vezes a gente está lá, dá um abraço, tudo bem, dá uma força, mas não há palavras que venham a compensar uma situação assim de sofrimento dessa magnitude, digamos assim. Então eu vejo que o gesto foi sincero, sim, mas o texto, para quem, e olha, eu vou dizer mais uma coisa antes de falar dos amigos de Jó, não dá para dizer que eles não se esforçaram e não se empenharam no seu discurso, porque o livro de Jó, do capítulo 4 ao capítulo 31, é um diálogo denso, longo, às vezes é cansativo. Para quem está lendo o livro, diz assim, não vai acabar nunca, né? Parece uma conversa de comadre, porque você deve ter alguma culpa. Jó, não tenho, não fiz nada. Ah, mas não é possível, porque Deus não seria injusto. Ah, mas eu não fiz nada. Não era uma conversa de comadre, era de compadres, eram entre amigos. Jó alegava que estava certo, que não havia feito nada errado. Os amigos, com o conceito que tinham para oferecer, diziam assim: olha, Jó, dá uma olhada para dentro de você, deve ter alguma coisa errada para que todo esse mal sobrecaia sobre ti. E aqui eu quero fazer um parênteses e contar um relato aqui, que eu estava assistindo uma pregação onde o pastor estava pregando, e ele disse que antes de ele se tornar pastor, ele era um crente. Ele disse assim: olha, eu tive uma conversão verdadeira, genuína mesmo. Eu amo Jesus, ele falou. Eu encontrei com Cristo, mas chegou um momento onde ele fraquejou. E ele foi para um hotel com uma irmã da igreja. Olha o quarto, um crente novo e tal. Beleza. Só que lá no meio do ato, ele se arrependeu. E ele ligou para o seu pastor. Ele ligou para o seu pastor chorando e disse: olha, pastor, estou aqui assim, assim. O que eu faço? O pastor disse para ele: olha, eu não sei. Normalmente o meu trabalho é de espremer de um lado, exortar do outro para o pecado sair. Então a gente tratar. Mas você está jogando isso aí no meu colo. Eu não sei, não acontece assim. Ele disse assim: eu só sei que isso é uma atitude de alguém que tem amor por Jesus. Ele disse assim: se arrume e vem aqui para casa. Então, fecho parênteses aqui, eu digo assim, ó, esses amigos, no seu discurso, eu consigo entender da minha forma da seguinte maneira, que eles estavam dando o que tinham e aquilo que acreditavam, pois o conceito da época de justiça era esse. Só que, claro que em alguns momentos a parte humana se passa. E eles até, de forma errada, julgam, inclusive, os filhos de Jó. Não, Deus trouxe justiça, quando os seus filhos pecaram. Agora Jó mostra arrependimento, porque Deus vai derramar graça. Então eles estavam naquele conceito do que eles tinham que era certo. Por isso que durante a partilha do consolo, entre a intenção e o feito, tem uma lacuna. E eu quero perguntar para os irmãos o seguinte: quem de nós já foi, digamos assim, abordado ou consolado de uma maneira que não se sentiu muito agradável durante as palavras que foram mencionadas? Eu fico pensando como deveria ser Jó nessa circunstância, ainda em luto pelos seus filhos, ouvindo uma palavra dessa, numa situação onde deveria haver uma inquietude na alma, simplesmente por ele não ter conforto nenhum, porque ele tinha que se coçar com um caco de louça. Eu fico pensando, a pessoa não poderia sentar, ele não conseguia nem dormir. E você tem que ouvir palavras que você diz assim: não, mas não é bem assim, eu não fiz nada.
Não sei como é que é para vocês, amados, mas muitas vezes eu já fui tentar consolar pessoas ou dar uma palavra de ânimo. Não foi assim, exatamente o que veio ser, mas eu fui com o melhor do meu coração e eu fui oferecer aquilo que eu pude na época, que eu tinha para oferecer. Então hoje, até algumas pessoas também, algumas vezes falaram para mim nesses anos, em momentos assim, faça isso, faça aquilo, aguente isso, aguente aquilo, mas não era nada daquilo que as pessoas estavam falando. E no momento eu me lembro que eu até fiquei um pouco chateado, mas é coisa que passa e a gente vai aprendendo a olhar para as pessoas que, tá certo que às vezes as coisas machucam, mas olhar com graça mesmo. Nesse intento de consolo, que era real e verdadeiro, e que eles partilharam daquilo que tem, as faltas e os excessos humanos, eles podem aparecer. E apareceram. Como consolar alguém que se encontra ferido? É uma pergunta interessante. Você sabe apacentar alguém que se encontra ferido, machucado, ou que até está errado? Não é fácil, porque Jó estava no chão, literalmente, sobre cinzas. E os seus 3 amigos, por mais que se achegaram da melhor forma possível e sentaram com ele, prantearam com ele, não fizeram da maneira mais adequada, mas deram o melhor de si. Assim também é na igreja. Muitas vezes, a gente, ao invés de juntar o caído, a gente acaba pisando em cima, ou ainda tropeçando, machucando um pouco mais. Então, eu trago à tona essas questões porque perseverar no repartir as bênçãos é uma santa muvuca, digamos assim. O movimento da igreja, ele causa atritos, ele causa choques, mas ele também edifica. Os excessos humanos que julgam as circunstâncias insensatamente ou loucamente, quando a gente não compreende o universo do outro. O pior de tudo ainda é quando o julgo ou o mal que causamos sem querer ao invés do consolo. E às vezes a gente vai pré-julgando uma palavra pesada. Agora eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Pior do que o intento de consolo, que às vezes é um tiro no pé, pior do que isso é a omissão do consolo. Ou ainda, pior, como fez a esposa de Jó. Gente, pensa bem. A esposa de Jó disse o seguinte, que aí ainda quer se manter íntegro. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você já imaginou, eu pensando assim, por que não falou isso? Aí quando você começa a meditar na palavra de Deus, você diz assim, poxa, no caso da mulher de Jó, a primeira dama do homem importante, uma família renomada, né, cheia de posição e tal, aí de repente no estado de Deus está falida, os filhos morrem, o marido está nessa condição, sem recursos para nada, e ela vai dizer assim, poxa, eu além de estar com a minha vida arruinada, ainda vou ter que cuidar desse homem dessa forma. Então, às vezes é mais fácil você exterminar o problema. É você fazer de conta que ele não existe. Os 3 amigos disseram, não, vamos até lá. Mas ela já estava lá e ela disse assim, por mim o melhor é que você morra. E se você olhar um quadro desses, de um ponto de vista humano, egoísta, se a pessoa se deitar numa vala e atirar uma pá de terra em cima, você acha que está no lucro. Isso é horrível, do ponto de vista humano egoísta. Agora, o fato é que, às vezes, de quem a gente também espera o consolo, não se tem um consolo. Às vezes você tem uma palavra pior, uma omissão de consolo. Ou ainda quem quer exterminar o problema para se ver livre daquilo. Eu vejo isso como uma questão horrível, a omissão do consolo. E eu vejo isso também nos parentes de Jó. Você consegue folhear um pouco mais para frente, lá para o capítulo 42? Lá no final do livro de Jó, depois que Jó tem o seu encontro com Deus, no capítulo 42, a partir do versículo 7, tem um epílogo,
que é tipo assim, comentários gerais acerca da história de Jó. E lá no verso 10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. E agora no 11: todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Durante todos os capítulos ali do livro, você vai lendo e você não vê essas pessoas aparecerem. Quando a gente está mal, às vezes nem os parentes não querem. Os amigos somem. Todo mundo some. Aqui nem a esposa de Jó. Se ela pudesse, acho que ela também sumiria. Ou ela sumiria com o Jó, né? Como ela tinha expressado. Então assim, amados, às vezes quem vem nos consolar pode não estar muito bem preparado. Ou pode não acertar na palavra. Ou às vezes a gente não está tão preparado, então não diga nada, mas dê um abraço e fique ali. Planteie ali, mas manifeste o amor dessa forma. E se você receber de certa forma uma palavra não tão abençoadora, digamos assim, ou como você gostaria que fosse, às vezes pondere. Olhe para o coração dessa pessoa que está vindo ao teu encontro, porque talvez ela esteja vindo desajeitada, mas com a melhor das intenções. O que eu quero dizer com isso é que se as faltas e os excessos humanos podem aparecer, e vão aparecer em um momento ou outro, por outro lado, mas o amor deve prevalecer. Se as faltas e os excessos humanos podem aparecer, o amor deve prevalecer. E eu estou falando pelo seguinte: eu não consigo entender esse verso 10 que nós acabamos de ler. Imagina o quadro, gente, tá? Jó está ali, nessa situação, com um sentimento de injustiça sobre a sua vida, tendo perguntas para fazer com Deus, e as pessoas o julgando e até direcionando ele à condição de culpado, né? E não estou dizendo que ele não está, porque se a gente for estudar, Jó também tinha as suas parcelas, mas estou falando do consolo em si, do consolo dos amigos. Jó sozinho, e os únicos que estão ali ainda estão ministrando um intento de culpa sobre a vida dele. Mas aí ele se encontra com Deus, ele obtém as respostas que ele quer, que ele precisa. E aí no verso 10 diz assim, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, isso aqui é o encontro que ele teve com Deus, disse também a Elifaz, né, de Temã, que é um dos amigos de Jó, diz assim: estou indignado com você e com os seus dois amigos, porque vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com ele apresentem holocaustos em favor de vocês. Okay? Deus os instruiu o seguinte: vocês três, vocês falaram coisas totalmente insensatas a meu respeito, acerca da minha justiça, até mesmo o servo de Jó, muitas coisas. Então assim, a partir de agora, vocês vão oferecer um sacrifício em favor de vocês, e Jó vai oferecer esse sacrifício. Jó vai intermediar essa situação. Jó vai orar e eu vou aceitar. Me intriga muito algo chamado assim a atitude diante das circunstâncias. Veja bem, primeiro vamos falar de Jó, tá? Nesse quadro, sofrendo injustiça, daí ele teve um encontro com Deus, e daí Deus disse assim: os caras vão te trazer uma oferta aqui, e você vai sacrificar e você vai orar por eles, que todos esses dias passaram aqui, ainda que você estivesse com dor na alma e eles colocando o dedo na sua ferida, você vai orar em favor deles, com o que eu estou mandando. Eu quero abençoá-los, eles que estão te machucando. E Jó faz. Tem outra atitude que também me intriga, que é o fato dos 3 amigos. Eles dizem: poxa, a gente está todos esses dias
dias, o cara não confessa nada, o que eu vou lá oferecer e vai orar por mim? Você já pensou nisso também? Eles poderiam se recusar. Poderiam continuar na razão deles. Mas tem algo assim que para mim é extremamente intrigante. Está no verso 10. Que diz assim: depois que já orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Eu entendo a palavra prosperidade, eu posso estar equivocado, mas eu entendo a palavra prosperidade do ponto de vista bíblico, antes do dinheiro e bens e recursos, como abundância de vida, tá? Paz, saúde, como abundância de vida, como vida abundante, e também como bens materiais e etc. Aqui diz: depois que já orou, o Senhor o tornou novamente próspero e também rico. Significa que Jó fez o sacrifício em favor dos seus amigos e orou pelos seus amigos ainda enfermos. Pelo menos eu entendo dessa forma. Você consegue ver a atitude da pessoa, quebrantamento? Às vezes a gente se ofende com as pessoas por coisas tão pequenas. E aí você vê, nessa circunstância, ele ofereceu, serviu a Deus, serviu aquelas pessoas que ainda, que com boa intenção, o machucaram mais. Então, depois disso, Deus o tornou próspero e também restituiu os bens que ele tinha. Para mim isso é muito intrigante. Assim, eu vejo que tem coisas que fogem da nossa época. A gente às vezes não sai nem da frente da TV para consolar alguém que está passando uma tribulação. A gente acha ruim de cancelar um programa para ir lá dar um abraço e fazer uma oração para alguém que precisa, para alguém que está numa circunstância. Vou dizer para vocês, eu era uma pessoa que muito egoísta. Tá? Hoje eu sou menos egoísta, mas eu já fui muito cedo. Velório de alguém, jamais. Tá? E eu falando isso depois. Agora, quando houve o velório da minha avó, minha avó, eu fui constrangido lá na funerária, porque eu vi assim como era importante. Como foi importante. Porque na minha cabeça eu tinha assim: morreu, fazer o que lá? Morreu. Insano, né? Mas eu não prestava atenção que a questão não era essa. A questão era justamente os que ficaram estampados na vida. A partir daí eu comecei a ver de uma forma diferente o consolo. Enfim, é a experiência que a gente passa. Né? Agora, para a gente fechar aqui, porque o tempo já foi também, a Bíblia é cheia de histórias inusitadas, onde Deus, das mais diferentes, curiosas e peculiares formas, Ele usa as circunstâncias para manifestar-se, para se fazer conhecido, para manifestar a sua glória. Inclusive, às vezes, situações como essa, que a gente olha e não consegue ver nenhum sentido na nossa miséria. Quem puder estudar o livro de Jó, que não conheçam, pudesse aprofundar mesmo, vai revelar uma experiência grandiosa dele com o Senhor. E a partir disso, o que está aqui no epílogo, no verso 11, capítulo 42, que fala que então os seus irmãos e irmãs e os que conheciam ele antes vieram a ter com ele e consolaram e confortaram as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Ou seja, a parte social também foi restaurada, mas que consolo eles iam prestar para Jó agora? O cara já estava restituído, sabe? Mas eu vejo que mesmo assim, numa situação inusitada como essa, Deus ainda estava visando
revelar-se aos homens, e eu acredito que através de Jó, e até mesmo dos amigos de Jó, da experiência deles, seria ministrado aquilo que foi experimentado diante de Deus, diante das circunstâncias, embora intensas e de sofrimento grande. Então, amados, eu encerro essa palavra dessa forma, com esse texto aqui, dizendo que durante a nossa jornada como igreja, nós também vamos nos defrontar com situações ou de sermos consolados ou de consolar, ou de nos omitir do consolo, de consolar mal ou de consolar bem. Agora, eu espero mesmo que essas virtudes que não são humanas, mas é a virtude de se importar com o outro, de ter compaixão, de se doar pelo outro, de engolir sapo muitas vezes, de se humilhar mesmo, por amor, ou ainda por gratidão a Deus ou por temor, mas que essas virtudes elas continuem crescendo dentro de nós como igreja, que até aqui Deus nos conduziu e eu sei que Ele está nos preparando por uma obra. Eu espero que de alguma forma essa palavra tenha abençoado o coração desse irmão. Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Pai, obrigado porque diante da tua palavra os mistérios nos são revelados, e diante do teu poder e da tua palavra, Senhor, não há muro que possa prevalecer, Senhor. Eu creio na tua palavra semeada e plantada, Senhor. Eu creio que é propósito do Senhor que ela cresça, que ela seja frutífera, Senhor, de modo que o Senhor se revele através das nossas vidas. É uma palavra, Senhor, simples acerca de consolo, mas se torna desafiadora quando aplicada nas nossas vidas, porque nós batalhamos contra o nosso ego, contra a nossa carne, contra o nosso senso de justiça própria, Senhor. E as nossas vidas, com as nossas fraquezas, nós entregamos nas tuas mãos e pedimos do Senhor a capacitação do alto, do céu, do Senhor, para cuidarmos uns dos outros, Senhor, em amor, no amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. De louvor pode subir. Eu sempre penso, quando leio esse texto de Jó, eu vejo quanto o Senhor Ele está cuidando das nossas vidas, quanto Ele está nos ensinando. E esse texto que o Gessé leu por último, né? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Essa é a essência, irmãos. Essa é a essência do repartir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus quer usar as nossas vidas para abençoar outros. Deus quer que longe de nós tenhamos um pensamento como a mulher de Jó. Que isso fique longe de nós como igreja. Nós como igreja somos chamados a abençoar pessoas, não a amaldiçoar. Somos chamados a transformar o lugar onde a gente está em lugar de bênção. E a bênção não está naquele lugar, a bênção está com você, está no teu coração, está nas bênçãos que Deus tem derramado através do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que eu creio na palavra de Deus de todo o meu coração, porque ela é a maior bênção que nós temos. Nós temos o caminho de Deus explicado aqui. Pense no seguinte: na missão que Cristo teve, Cristo veio para abençoar, Cristo veio para resgatar, e Ele deixou essa missão com a igreja. Vão agora, façam discípulos, resgatem pessoas, abençoem pessoas.
repartir fala disso. Não foi o que ele disse? Não amaldiçoa o teu inimigo, abençoa o teu inimigo. Eu só quero ler o texto para nós encerrarmos o texto de Isaías 61. Fez a missão de Cristo. Cristo leu e aplicou esse texto a si mesmo. E ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, irmãos? Aqui é o nosso chamado. Cristo nos deixou isso, apregoar, pôr sobre aqueles que estão de luto uma coroa ao invés de luto, ao invés de cinzas, porque eles se jogavam cinzas. Foi o que os amigos de Jó fizeram, se jogaram pó por causa do luto, do estado de Jó. Irmãos, deixe de repartir as bênçãos do Senhor. Nós somos chamados a abençoar pessoas. Eu tenho visto isso assim com uma necessidade enorme nas nossas vidas. Abençoar, não amaldiçoar. Abençoar pessoas. Amém, irmãos? Se coloque de pé, nós vamos orar mais uma vez. Queremos agradecer a presença de todos. Sidoneia e Elmiro, isso, os pais da Liana, isso. Deus abençoe a vida de vocês, os pais do Caiano também estão ali. Cada vez mais o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Sempre a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, a vida dessa igreja. Enquanto cantamos, nós vamos estar abraçando uns aos outros, nos despedindo e sabendo que essa semana nós podemos praticar o que ouvimos aqui. Jó foi um ser humano como nós. Que o Senhor nos abençoe para entender o propósito da nossa vida, sem precisar que Deus venha e faça uma coisa assim tão forte. Mas no final de tudo, Jó pode dizer: eu conheço agora o Senhor. Não é mais só de ouvir falar, mas é porque eu vi Ele agindo na minha vida. Eu vi o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças ao teu nome, Pai, porque consolo todos nós precisamos. Todos nós queremos ser consolados, mas quantos de nós queremos repartir o consolo? Nos ensina a partilhar o consolo, como aqui pregou Jesus. Nos ensina, Senhor, a consolar os fracos e abatidos, aqueles que choram, aqueles que estão tristes, aqueles, Senhor, que estão passando por provas, doenças, tribulações. Que nós possamos repartir, Senhor, os nossos abraços, repartir, Senhor, o nosso coração com outras pessoas, Senhor. Repartir a alegria do nosso coração com outros. E que possamos, em nome de Jesus, ser uma igreja que ama, que cura, que traz, Senhor, restauração de vidas, porque ela tem entendido o propósito de ser igreja do Senhor Jesus. Nos abençoe que durante essa semana nós tenhamos a oportunidade e não deixemos ela passar, Senhor, de abençoar pessoas. Assim, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, Deus Pai. Te agradecemos pela graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Consolador Espírito Santo, Pai.
E assim nós oramos e agradecemos ao teu nome. E a igreja do Senhor Jesus diz amém. Amém, irmãos? Amém. Vão na paz do Senhor, abraça o seu irmão enquanto cantamos essa música.